E aí, meus amigos do podcast Dois Concurseiros, vamos hoje falar de um tema interessante que a gente ainda não abordou. O que é, Ana? Sim, é um tema que eu acho que tá interessante para quem tá fazendo defensoria agora, porque Sim, tem Maranhão, Maranhão, e para PGE Alagoas, né, que você falou? Alagoas será. Alagoas. Então, é o estudo para 2 fases juntas. Como fazer essa preparação de primeira fase e segunda fase no mesmo fim de semana, que assusta muita gente. E é um pouco assustador mesmo, se você parar para pensar, É sim, que não, você é tem bastante. meses para estudar para uma prova discursiva e, na verdade, você tem que conjugar o estudo dos 2. Isso aí. Bem, eu tenho teoria geral. Ah, claro, óbvio, óbvio. Ó, nesse caso a gente vai trabalhar na exceção, mas primeiro eu vou explicar minha teoria geral pra gente chegar na exceção. Óbvio. A teoria geral é o seguinte: concurso de carreira jurídica é difícil pra cacete. Difícil mesmo, por quê? Porque, porra, você tá querendo ganhar 30, 40 mil reais por mês, isso é 10 vezes a renda média de um brasileiro, então não vai ser um negócio fácil. Vai ser difícil, vai ser concorrido e tal. Se você quiser antecipar as fases do concurso, vai ficar ainda mais difícil. Então, eu defendo a tese que você tem que estudar formando base e pensando só em primeira fase. Não se preocupa, como é que eu explico isso numa prova oral? Depois você pensa em como é que você explica numa prova oral. Primeiro pensa como é que você acerta a questão na prova objetiva. Você é contra os ansiosos, então. Muito, muito, muito. Eu acho que o cara tá vacilando muito, porque. E dá pra pensar isso também do ponto de vista estatístico. Pensa o seguinte: vou pegar a PGE Mato Grosso de exemplo, Uhum, que tá tendo agora o concurso, né? A PGE Mato Grosso teve 3.800 inscritos, alguma coisa assim, perto de 4.000 inscritos. uhum, Passaram 200 e poucas pessoas para a segunda fase. Ou seja, mais ou menos 6% dos inscritos passaram. Então, uhum. 94% já reprova na primeira fase. Sim. Desses, uns 105, até 150 vai para oral. Pensa que vai a 100. Uhum. Isso quer dizer que uns 40, 50% vão passar na discursiva. Ou seja, na Nossa, primeira essa sua fase, margem aí tá baixa, assim, na minha opinião. Eu acho que discursiva aprova um pouquinho mais, não? geralmente, mas é porque aqui tem o limite de 150, Ah, tá. especificamente desse Ah, concurso. tá. Mas Ah, tá. geralmente aprova mais, geralmente aprova perto de uns 80, né? É, 60 a 80, assim. 60 a 80, eu É. acho. Nesse caso, eu acho que vai ser menos Porque tem cláusula. por causa da cláusula. Uhum. Mas se pegar a cláusula inteira, os 150, dá uns 60%, até um pouquinho mais de É, então 60%. tá nessa É, média. tá por aí. E na oral, pelo menos em procuradoria, reprova pouco. Uhum. Na média vai reprovar ali 10, 20%. Às vezes quando tem algum concurso meu maluco que reprova metade, mas normalmente vai reprovar 10, 20%. Então, assim, a sua maior chance de reprovar é na objetiva. É a É grande a fase mais peneira, pô, difícil. é a grande peneira, não tem como. E outra coisa, quem passa em uma objetiva, passa em outras, e aí de Uhum. tanto fazer discursivo e oral, você vai passar também. Sabe É, assim? O problema é você nunca passar na objetiva, porque isso acontece. sim. É perigoso. Tipo, eu fiquei um tempão pra passar em objetiva e Hum, passava pela minha cabeça, assim, me preocupar com a discursiva, uhum. principalmente porque eu fiz 2 fases juntas. Ah, Então, sim. o concurso que eu tomei posse, que foi lá no Pará, foram as 2 fases juntas. Ah, legal, você tem uma experiência bem prática, Então então. então, assim, eu vou falar sobre isso, mas passava pela minha cabeça essa preocupação de: "Ai, eu tenho que estudar pra discursiva também, eu preciso ficar bem na discursiva", só que aí depois eu pensava: "Cara, não adianta, eu posso fazer a melhor discursiva que tem, porque depois eu fui aprovada em outras objetivas e eu sempre fui muito bem na discursiva. Mas eu não passo na objetiva, tipo, eu fico ali por 1, 2 pontos, então eu preciso focar na objetiva. E Uhum. eu também sou super contra os ansiosos, eu sei que dá essa Ah, total, aflição total. de: "Nossa", principalmente vamos tirar, só pra fazer um exercício, assim, imaginativo, tirar quem vai fazer as 2 fases juntas. Tá, Quem sim. tá fazendo só a primeira fase. Muita gente me pergunta, muita gente, aluno do Uhum. extensivo, que acabou de começar: "Ah, mas eu quero ficar treinando discursiva. Ah, eu quero que vocês façam simulado de discursiva". Eu sou super contra, Também, porque assim, também. que adianta? Você sabe todos os requisitos de uma peça, mas você não marca o X no lugar certo, você É, não vai fazer a peça, ninguém vai ler, só pois você é, mesmo. pois é, pois é. E eu não sei, é porque assim, em magistratura especificamente, tem um pessoal que fica reprovando na sentença É, tá, muitas mas vezes. aí é É. diferente, né. Isso. Eu não sei especificamente como é em defensoria, mas em procuradoria, eu tenho até uma estatística pra mim. Eu não conheço ninguém, nenhum aluno do revisão, e o revisão tem milhares de alunos assim, que reprovou em 5 discursivas e não passou em nenhuma. Eu não conheço Uhum. nenhuma pessoa assim, sabe? Ah, eu conheço vários. Eu conheço um monte que reprovou em 20 objetivas, mas que reprovou em 5 discursivas sem passar em nenhuma, eu não conheço. De verdade. Em 5 procuradoria eu não conheço. seguidas, assim. É. Porque assim, às vezes o cara reprovou em 5, mas passou em 2 no meio do caminho. Ah, não, esse cara Ah, não, existe. aí tá, Esse cara beleza. existe. Não. Porque assim, então o que eu tô dizendo é, você passar consistentemente em objetivas e reprovar em todas as discursivas,
é uma situação que não existe em procuradoria. Eu não Uhum. conheço. Ah, um dia talvez alguém me apresente essa Não, em exceção, defensoria tem mais e aí eu reprovação vou chorar junto com esse indiscursiva. cara, que puta situação merda. Mas eu Nã nunca vi. não, em defensoria tem muito mais reprovação indiscursiva, mas mesmo assim, as pessoas reprovam muito mais em objetiva, não tem Sim. como. Então você tem que ir com a estatística também, você tem que entender que o seu ponto principal tem que ser a objetiva. Aí para entrar na minha parte da teoria é que eu acho, que aí eu vou cagar essa porcentagem aqui, que a gente gosta Aham. de cagar a regra nesse podcast, eu acho que 70% do seu tempo tem que ser dedicado à prova objetiva, pelo menos, na sua preparação para as 2 fases juntas. Então Ah, assim, vou concordo. fazer Não, Maranhão e tá. Alagoas, É porque aí você já PGE você já foi lá na frente, pensando é, especificamente nessas provas que são juntas, é. assim. Tá, tô contigo. Porque assim, se a objetiva Até se mais, mas tô a contigo. gente estabeleceu aqui já, que a objetiva tem que ser o foco principal. Então, para quem vai fazer as 2 fases juntas, no mínimo 70% do seu tempo tem que ser objetiva, no mínimo, isso é porque eu tô, assim, Uhum, tentando ser boazinha com os ansiosos. uhum. Não, assim, sim. Eu bem, a gente vai chegar lá. Eu honestamente, eu acho que eu destacaria 1 ou 2 dias pra fazer treino de por semana, que eu digo assim, né. Inteiro, É, dia de estudo. ou um turno. Tipo assim, um turno aqui eu faço uma peça e 2 questões. Se for um formato de prova curto, dá pra fazer tipo meio que um simuladinho completo. Se for um formato muito longo, eu até dividiria, assim, depois a gente Tá, fala vamos mais chegar isso. lá. É, mas o ponto então é, ó, se não tá fazendo o concurso que tem fases juntas, estuda pensando só na primeira fase. É, com certeza. Aí, porque senão você vai se E ferrar, é cara, porque já é tipo, difícil e os demais. alunos falam: "Ai, mas ai, como que eu faço? Porque eu já tô pensando na discursiva, então eu não vou usar vade-mecum digital, eu não vou usar a legislação Legal. digital". Isso é uma grande coisa, porque eu sou a maior defensora Sim, da legislação digital que existe, né. Tipo sim. assim, eu acho que é um ultraje a pessoa que estuda com um vade-mecum, porque pelo problema da atualização, que é meu problema principal. Mas Uhum. assim, se eu fiz uma live inclusive com a Thaís, que foi aprovada agora, e ela estuda com vade-mecum físico, mas ela se comprometia a um dia na semana tirar pra atualizar o vade-mecum físico dela. Então, assim, Puxado. ela ia lá, imprimia os negocinhos, o papelzinho, cortava, colava, aí beleza, se a pessoa vai fazer uma coisa dessas, eu Uhum. acho ok, fica com seu vade-mecum. Mas se você não vai fazer isso, tipo, eu nunca faria isso, entendeu? Ah, eu também não. Eu deu até Você preguiça, mas tem que parabéns pra ela, ficar você gosta demais. você tem que ficar com o digital, porque é mais fácil de atualizar. E quando você chegar na discursiva, você vai se familiarizar, pode confiar que você vai. Ah, vai. Você vai, não vai ser uma coisa de outro mundo, Sim, você você quando fez você for treinar as peças, você vai ver lá os fundamentos básicos da sim. peça e tal. Sim. Ó, é legal esse ponto, vamos até entrar um pouquinho nele. É estudar pra primeira fase, quando a gente pensa só em primeira fase, tem também essa questão, né, de, eu uso o vade-mecum pra eu já ir pegando familiaridade com a discursiva, ou eu uso algum outro material preparado. Eu também prefiro o material preparado. Esse é um ponto que eu até discordo da Ilana, sabe, mas a gente discorda amistosamente, Uhum, assim, a Ilana é gente boa pra caramba. Por quê? Porque ela entende que a pessoa já tem que ir para o vade-mecum e tal, é o ponto de vista dela. Eu penso diferente, porque eu acho que se você tem um material que te ajuda a entender melhor o assunto, uhum. isso vale mais do que a familiaridade com o vade-mecum. Eu também acho. Não que, assim, saber manusear o vade-mecum com facilidade Você não tenha fica nenhum 3 valor. meses, É, tem, mas dá 3 tempo de pegar meses depois. grudado no seu vade-mecum, sério, tem Uhum. foto minha, porque eu tive covid entre a primeira e a segunda fase da Paraíba, tem foto minha, tipo assim, deitada na cama, o vade-mecum tá do lado, assim, eu não estava estudando nada, óbvio, porque eu estava muito mal, eu não fiquei bem, mas eu estava querendo ter a ilusão de que eu estava Sim, sim, então eu sim. dormia com o meu vade-mecum. Você Aham. vai ficar o tempo inteiro com ele, não tem como você não criar familiaridade, se você, de novo, tá estudando pra objetiva, passou e agora tem 3 meses até sua discursiva, 2 meses, enfim. Isso. E um último ponto que eu também vejo de vantagem, se você estuda muito para objetiva, você fica com um conteúdo jurídico bom, porque ninguém passa na objetiva de graça. Quando você tem esse conteúdo bom, estudar para discursiva é muito mais fácil. Uhum, Porque quando você vê lá o fundamento do agravo de instrumento, pô, você já estudou toda a teoria do agravo de instrumento em processo civil. Então fica mais fácil para você entender ali por que que tem que colocar cada um daqueles requisitos no agravo, sabe? E assim para todo o resto, né? Então eu só vejo vantagens em deixar para estudar a discursiva depois, que você está aprovado na objetiva. uhum. Mas esse não é nosso ponto aqui. É, não. O nosso ponto é o problema de quem está estudando para as 2 fases ao mesmo Uhum. tempo, porque é o caso da DPE Maranhão, procuradoria acontece muito em PGE, em
PGM pequena e média, é até o padrão, assim, é o normal ser no mesmo final de semana. É, E mesmo em defensoria só PGS acontece quando eles acontece. querem fazer concurso rápido. Tipo, o Pará queria fazer concurso rápido, por isso que aconteceu isso. Sim. O Maranhão agora eles querem fazer concurso rápido, então é só nesse ponto, assim. Uhum, uhum. Mas então acontece. Uhum, E aí a pessoa tem que fazer essa preparação conjunta. E aí você já deu essa sugestão dos pelo menos 70% para objetiva. uhum. Mas qual que é a diferença aí? Tipo assim, o que que você considera estudo para discursiva, Tá. especificamente? O que eu considero estudo para discursiva é treinar, é uma lógica, assim, da prova objetiva. A prova objetiva você fica fazendo o quê? Você fica lá no que concurso, marcando um monte de X Uhum, e é a mesma coisa, a discursiva você precisa treinar. Então a primeira coisa, a base, é você precisa ter um esqueleto de todas as peças. Então você precisa saber, pra defensoria pelo menos, você precisa saber muito bem todos os fundamentos de todas as peças. E aí, partindo daí, primeiro você vai tirar esse dia aí pra você aprender todas as peças. Se você, tipo, tá zerado, não sabe nada de peça, você vai precisar dar uma aprofundada no estudo de peça, assistir umas aulas. Por exemplo, no VND a gente tem aula que a Jeane em civil e a Thaís Guerra em penal, elas ensinam desde do comecinho ali de pô, fazer legal. o endereçamento até o final da peça. Pra quem Uhum. tá meio cru, precisa desse tipo de coisa. De todas as peças De importantes, assim? todas, Pô, todas legal. penais e cíveis. E aí você precisa ter o seu próprio esqueleto ali de peça. Sim. Daí, depois disso, você precisa treinar mesmo as provas, no caso, por exemplo, do Maranhão, que vai ser FCC, as provas passadas da FCC. Tipo, não tem jeito. Você precisa pegar as provas, porque o examinador, ele primeiro repete Uhum. muita tese, muito fundamento. E segundo, eles têm um estilo todo próprio deles. Então você vai ver quando você faz prova A passada. FCC em defensoria, ela coloca o espelho? Sim. Não, na verdade não. Eles não liberam espelho, eles não liberam nada. Pô, Só que sacanagem. eu fiz um drive que eu usava pra estudar e depois botei dentro do VND e aí botei no meu YouTube também, um drive com todas as provas passadas, respondida pelas pessoas. Então, tipo, agora eu Entendi, tem umas minhas lá, entendi. aí, por exemplo, agora que saiu o Rio Grande do Sul e a Thaís foi aprovada, a gente botou a prova dela, e aí a Legal. gente vai botando a prova das pessoas que foram bem. Pô, isso tem valor, hein? Isso é legal. É E é de muito graça no seu YouTube? eu botei lá no último vídeo. Pô, Tem o legal. link. Não, fica aí, ó. Mas o Jackson Sinceramente, pode quem for colocar fazer o link aqui. defensoria, acho que é meio obrigatório dar uma olhada nesse drive, cara. O Legal, Jackson legal. pode colocar o link do drive aqui na descrição também do podcast, porque, assim, pra mim é essencial, não tem como. Não tem material melhor, não tem material de nenhum curso, de nada que vai ser melhor do que seu próprio examinador. Não existe. Claro, claro, claro. E FCC em defensoria são os mesmos examinadores sempre. Deve trocar um ou Sempre. outro de vez em quando, Trocam, mas mas, fica. assim, são A os base é a mesmos, mesma, tipo, assim. às vezes troca a Mariana para o Patrick e para o Bruno Parisi, mas aí eles têm todo o mesmo estilo, sabe, então Entendi, você sente uma diferença muito sutil quando você tá prestando muita atenção qual é qual. Eu sei quando é qual cada um, mas não precisa. Assim, eles são muito parecidos. entendi, entendi. Não, e fazer prova antiga, então, por exemplo, em procuradoria, que a gente tem muita prova CESP, Sebrasp. Tem o espelho deles é muito característico, assim, sabe. E é correção por espelho, né. Então você não precisa nem escrever bem, nem nada, você tem que conseguir bater os pontos, assim, mesmo que o texto fique meio disforme, meio contraditório e tal, não importa muito, assim. E IPG Alagoas vai ser CESP? Provavelmente. Então, e CESP repete, essa é a Pra melhor caramba, coisa. pra caramba. CESP repete espelho, então não tem por que a pessoa É. não E fazer repete muito de as outras provas carreiras sim. também. Você Em pega, assim, uma prova de Rondônia, delegado e tal. quando eu fiz a segunda fase da DPE de Rondônia, caiu uma questão igual que tinha caído para delegado federal. Hum. Idêntica a questão de Uhum. penal. Então, assim, eu tinha estudado muito espelho antigo do CESP, mas não peguei delegado federal, porque não me passou pela cabeça. Fiz É foda. eu li de delegado estadual, Pô. mas federal eu pensei: "Pô, não tem nada a ver". Aí eu não li. Foda, foda. Acontece. Eh, então beleza, estudo para discursiva, fazer esse treino. Isso. Eu considero que se você pegar aí tempo médio, né, 2 a 3 meses até a prova, você dedicar um ou 2 turnos ou dias de estudo, assim, para discursiva, tá bacana. Acho que vai dar mais ou menos esses seus 30%. Então Uhum. acho que a gente tá mais ou menos mesmo padrão. Tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena reforçar, quando é prova discursiva junto. Eu não sei se você discorda de mim e tal, que é o estudo de informativo. É Uhum. porque, assim, informativo já é importante para a primeira fase, então Sim, você já iria estudar. Mas se é no mesmo final de semana, eu estudaria mais, sim. sabe. Pegar aí pelo menos os últimos 3 anos, assim, se não der tempo, pelo menos 2, dá tempo sim.
E reforçar bem esses julgados, sabe, esses julgados que a gente sabe que são um pouquinho mais importantes, que meio que tem cara de coisa importante pra carreira e tal, porque cai na objetiva, mas a incidência é ainda maior na Sim, discursiva. porque e os fundamentos também, né. Uhum, Então, assim, não adianta só ler. Claro que é importante você saber, ai, foi declarado inconstitucional ou constitucional, sim. mas quais foram os princípios, os fundamentos para a prova Sebrasp, então, eles perguntam exatamente isso. Uhum, uhum. Inclusive na oral. Em todas as fases, o Sebrasp pergunta, quais foram os princípios para julgar isso aí. Então é essencial. Eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre esse nosso tema aqui, né, Legal. e essa foi uma dica que eu dei, então eu concordo com você. Ah, Porque você eu colocou real lá aham. reforçar jurisprudência, Porque assim. eu realmente acho que faz diferença e você pensa para uma prova de defensoria, por exemplo, de segunda fase, que vai ser essa do Maranhão, de FCC, criminal. Você precisa estar muito ligado na jurisprudência criminal, Ah, sem dúvida. principalmente na jurisprudência defensiva, porque Uhum. vão ser as teses que você vai ter que alegar a favor do seu assistido. Então, assim, não tem como não saber, por exemplo, o STJ tá nessa maior discussão sobre busca domiciliar, se pode, se não pode, cada hora é tira o casaco, bota o casaco. Mas você tem que ler as 2, óbvio, mas você tem que saber principalmente a benéfica para o assistido. Ah, Então, sim, especialmente aqui os fundamentos ali pra sim, você saber citar aqueles 2 ou 3 argumentos que são usados, assim, exatamente. sem dúvida, sem dúvida. Então, além de estudar discursiva, estudar de forma um pouco mais detalhada, né, porque às Sim. vezes a gente estuda só o sim ou não, né, só o pode ou não pode, assim, e pra discursiva vale dar essa É, eu aprofundada eu nos acho. fundamentos E aí. Sebrasp, então, nem se fala, Ah, sem porque dúvida. vai cair na sua oral, vai cair na discursiva. E voltando naquele ponto do vade-mecum, só porque ficou na minha cabeça, fazer um disclaimer. Hã. Agora, no caso de quem vai estudar para as 2 fases juntas, eu já acho interessante a pessoa Uhum. pegar, comprar o vade-mecum e ir fazendo a leitura da sua lei seca, mesmo que seja digital. Então, você tem virtual, você deixa o vade-mecum aberto ali também e vai dando uma olhada e já grifando e já Uhum. marcando. Porque, assim, isso aí você vai precisar dessa familiaridade, porque a sua discussão vai ser imediata, né. Sim, sim. Então, assim, nesse ponto eu acho que é interessante, que a pessoa vai precisar do vade-mecum de qualquer jeito. Apesar de, por exemplo, no Maranhão tá com um boato de que não vai poder usar o vade-mecum, porque na última prova não pôde, mas a última prova faz muito tempo. Mas já saiu o edital, não saiu? Não, Ah, não saiu do Maranhão? não, Não, tô errado, desculpa, achei que tinha saído. foi em Ah, porque tinha um 2018. boato que ia sair Sim, sexta-feira, sim. quinta-feira, sei lá. Ah, tá. Só que aí foi 2018 a última prova, e desde então a FCC nunca fez nenhuma prova que não podia usar vade-mecum, então eu acho Hum. que vai ser diferente essa, Entendi, a minha aposta. entendi. Em procuradoria é comum não usar Não usar? vade-mecum, assim, é Nossa, acho comum. bizarro, É, nunca pensei mas nisso. mas a regra é usar, mas, sei lá, acho que 20% das provas não pode usar. Então é Nossa, minoria, mas é comum, assim. eu já fiz prova de analista que não pode usar, mas é É, aí é diferente, o né, padrão, porque não né. é É. peça prática, é Sim, sim, redação, sim. enfim, mas muito estranho. Pois é. Tem um outro aspecto, que esse eu recomendo pra todo mundo que vai fazer discursiva, e aí se é no mesmo final de semana, tem que pegar também. Eu penso que você tem que fazer pelo menos um curso com correção individualizada, sabe. Pra não parecer que eu tô querendo vender meu peixe, pode ser de qualquer curso, não precisa ser o meu curso, tranquilo. Por que que eu defendo isso? Por causa daqueles erros óbvios que às vezes a gente não sabe que comete. Exceção, se você tem bons amigos experientes que estudam pra concurso e que Ou podem se te você dar um já fez toque. muita prova discursiva, porque Isso, aí eu não, acho que então por isso que eu penso que você tem que fazer uma vez na é, vida, pelo menos, assim. uma vez na vida eu acho É, válido. porque às vezes tem um erro evidente, e se assim, ó, se for CESP, aí é batata, porque tem muito CESP, eles cobram muito aquele, eu não sei nem O dizer o por nome, aquelas formalidades, aquela meio gramática de citações CESP, assim, são sabe. os pontos os descontos de português, né, então Isso, eles porque aí você descontam põe muito arte português. ponto, sabe, colocar as vírgulas certinhas na hora de Uhum. citar o Do, inciso. CPC, É, ponto. essas coisas, assim, Uhum, que eles valorizam, então você tem que estar ligado, você tem que estar atento, e às vezes a gente não sabe que tá errado. uhum. Ou às vezes também coisas que nós somos um pouco desatentos, assim, sabe. Não sei, de repente, por exemplo, você é alguém que coloca o fundamento, mas não costuma falar que é do STJ aquilo. Ou então Então, você é muito prolixo e você não sabe. Você acontece acha que também. você tá Uhum. arrasando, abafando, porque você sabe tudo Sim, que o ministro X falou, e é irrelevante, porque o sim. que o ministro X falou não vai estar no seu espelho, só vai estar ali o ponto principal e você gastou 10 linhas com isso. Que isso é uma coisa que eu vejo muito quando eu corrijo Acontece. prova de aluno, que é assim, você sabe, você vê claramente que a pessoa sabe, mas ali Uhum. ela não vai conseguir atingir o espelho porque ela gastou todas as linhas dela
em abobrinha, entendeu? Uhum. Sabia demais, né? Esse era É, o defeito. o único Eh, defeito, é. saber demais. Então eu acho que pelo menos uma vez na vida, você tem que fazer um curso com correção, Uhum. sabe. Aí depois disso, aí é individual, tem gente que vai precisar de mais reforço nisso, tem gente que não vai precisar e tal, aí é caso a caso. Mas uma vez eu acho que vale o investimento, nem é tão caro assim. É. Tudo bem que você já tá aprovado ganhando salário. É, eu não ia falar nada, mas pra você não é caro, né, mas tá bom. Para o concurseiro é um pouco mais caro, mas dá pra encarar. Às vezes você faz investimentos maiores estudando pra concurso, assim. Especialmente, porra, passagem aérea tá foda, hein. É. Caramba, caramba, vai abrir PGM Porto Velho agora. Daqui uns dias vai ser um bom concurso, sabe. Mas, meu amigo, Eu fiz Rondônia, e na época que ainda tinha voo direto daqui de Cuiabá pra Porto Velho, então era uhum. ótimo. Agora que não tem, Você vai Deus Brasília, me Brasília, livre. Porto Velho. Vai morrer Nossa. R$ 2.000 aí. Aham, É, dureza, dureza. por baixo. É, não, se pegar um voo bom, Uhum. se tiver legal, assim. Vai sair PG Acre também, é outra É, facada. mas o Acre sempre foi, né, sempre Ah, o Acre, foi pesado a passagem. é. Enfim, há até quem duvide que exista, né, imagina. Imagina as companhias aéreas. Pois é. Mas então é isso, tem que fazer um investimento que eu acho que uma vez na vida, pelo menos, tem que fazer, aí depois o cara vê se serve pra ele continuar ou não, assim, sabe. E e é basicamente isso, né. Você vê Uhum. que não muda muito o estudo da pessoa, né. Ela vai fazer um pouquinho mais de treino com simulados, tentar É, o pegar que uma muda correção. é que eu acho que em prova objetiva a maior parte do seu tempo tem que ser lendo lei seca e fazendo questão objetiva, né. Sim. Você não é assim, e aí você vai trocar pra você não vai precisar ler lei seca, porque você vai estar ali fazendo a peça, enfim, fazendo seu treino, e não é o seu foco principal. Então, assim, tem esse detalhe, porque eu acho que às vezes as pessoas estudam para a segunda fase, elas têm a impressão de que vai ser uma coisa muito igual, então isso é um cuidado que você tem que ter também, de não ficar só focada na lei, "Ah, eu vou ficar só aqui lendo e marcando meu vade-mecum e não treinar", que é pra mim é o ponto principal, entendeu. Sim, As sim, pessoas que eu sim. conheço que reprovam mais em prova subjetiva é gente que não treina. Uhum. Então aí eu faria um plus aqui, que é fazer treino de teses, que é pegar essas provas passadas e não fazer a resposta completa, né, fazer treino de tese, que eu sou a maior defensora do treino de tese, porque eu acho que otimiza seu tempo, Mas como é que é o principalmente o o método prático, é o assim? seguinte, você tem a pergunta lá, Tá. qualquer, não importa. Ah, vamos supor, vamos pegar um exemplo de uma prova de defensoria que sempre tem. Ah, tem um assistido que foi lá e teve o tráfico de drogas, aí aconteceu uma busca domiciliar, aí aconteceu a quebra da cadeia de custódia, aí aconteceu todas as coisas que eu achava que era fake antes de atuar, e é tipo exatamente daquele jeito, tipo, o policial falou que o fulaninho disse que tinha droga na casa dele e amigavelmente levou o policial até lá e mostrou a gaveta onde ele escondia. E, Eu tipo, acredito. isso existe na vida real, sério. Uhum. E eu achava que era só coisa que os examinadores inventavam. E aí você vai pegar essa questão e você vai listar tudo que você falaria. Então, quais são os argumentos que eu usaria nessa peça? Listando, sem fazer a peça completa, sem redigir, Entendi, sem entendi. escrever tudo, porque é isso que gasta tempo. Porque aí a Então, pessoa consegue fazer, ao invés de fazer uma, fazer 3. isso. Faria uma busca falaria que a busca domiciliar foi legal, baseada no artigo 5º, no CPP, no artigo não sei o quê. Você coloca os fundamentos também pra você ver depois no espelho se você acertou ou Uhum. errou, porque isso é importante. Sim. E é isso basicamente, entendeu? Porque você precisa entender o que você vai alegar ali, você precisa saber o que você vai alegar, mas que você precisa fazer mais rápido. Então quando você Claro. fica ali escrevendo sem parar, Uhum. você não anda, entendeu? Você não sai daquela ali, você consegue treinar Hum. muito mais Aham. se você faz Não, treino até de porque pra tese. fazer uma peça, até o concurso normalmente dá mais ou menos 2 horas pra É. pessoa fazer a peça, que geralmente é 4 ou 5, uma peça e Uhum. algumas questões, né, então é mais ou menos 2 horas. Você gastar 2 horas toda vez que você quiser treinar uma peça, você vai treinar pouco, né. É isso. Então você tem que Uhum. treinar muito. Sim. Eu acho que eu fiz um vídeo no YouTube mostrando como fazer treino de tese, porque eu fiz uma playlist de discursiva, mas agora eu já Oh, não legal. tô mais lembrando exatamente, Exatamente, o que foi cada vídeo, assim. mas quem quiser assistir, tá lá no meu YouTube. Não, legal, ó. E eu acho esse seu treino de tese legal pra quem vai fazer uma discursiva, mas eu acho mais importante ainda
pra quem vai fazer primeira e segunda fase juntos, Sim, porque a pessoa porque tem tem que pouco ser mais tempo pra se rápido. dedicar pra Exatamente. discursiva. Porque a pessoa não pode abrir mão também da lei seca, de fazer questão objetiva, até porque senão você faz uma peça que arrebenta e ninguém lê, né? Porra, deve ser um É esse porre, que é velho. o negócio. É esse que é o ponto. Aham. Eu falava: "Não adianta a minha peça ser a melhor do mundo se ninguém vai ler, É. só eu". Recentemente a PGE Tocantins foi assim. Ah, não, desculpa, a PGE Espírito Santo foi assim. E aí aparece altos alunos, assim, chorando, assim, né, falando: "Pô, fiz a peça, eu arrebentei, eu sabia tudo, mas ninguém vai ler". Ah, Não porque atingiu o qua foram os 2 foi juntos. no mesmo final de semana. Ah, tá. É, então acontece bastante em PGE, né. É, como eu falei, eu acho que há uns 20. Não, eu falei isso com relação a vade-mecum. É, acontece, é raro, mas acontece muito. Ótimo. É. Eu acho que deve ser uns Lá 10 vai. a 20% das PGEs, assim, não é muito, mas é o suficiente pra ser algo que Pra ser acontece, algo assim. que precisa saber como você vai lidar com isso, né. Exatamente, exatamente. Então, pra mim, eu acho que é basicamente isso, é tentar não se perder do seu foco, porque eu acho que esse é o principal. Porque Uhum. você a gente falou, foca na objetiva, mas aí você fica ali estudando pra objetiva e fica sempre aquela vozinha: "Nossa, mas e se eu devia estar olhando como que faz sei lá, um rock, eu não sei fazer. Hum. Eu não sei fazer", e aí vai cair exatamente isso, eu não sei fazer, e aí você perde o foco ali. Então, se você tem o tempo bem delimitado na sua cabeça, você vai falar assim: "Tá bom, eu vou anotar aqui que eu tenho que ver como fazer o rock, mas na hora que eu estiver estudando pra discursiva". Que esse é o grande problema, que é o problema também de quem concilia muitas fases, porque eu conciliei muitas fases. Então, tipo, eu estava numa oral, numa primeira fase e numa discursiva, ao mesmo tempo. Entendi. Então, assim, isso era o meu principal problema, porque toda hora eu achava alguma coisa que eu não sabia da outra e voltava e ficava sempre assim, em círculos. E aí, pô, se for uma pessoa meio perfeccionista ainda é mais problemático, porque é comum ela perder tanto tempo na organização que acaba tirando o tempo de Uhum, estudo efetivo, né. Mas olha isso, então recapitulando, assim, né, pra uhum, ficar claro pra todo mundo, vai fazer se não for primeira e segunda fase juntos, estuda só pra primeira fase, sim. depois você pensa na discursiva. Sendo no mesmo final de semana, concentra mais tempo de estudo para a Uhum, objetiva. Para a discursiva, 30% ou menos do seu tempo de estudo. isso. E esse 30% ou menos, você vai fazer alguns simulados. Esses simulados, aí eu prefiro que não faça treino de tese, eu prefiro que a pessoa Não, tem escreva que por fazer inteiro para simular mesmo, né. pelo menos uma vez a prova completa, não tem como Isso. também, porque Até para a você precisa pessoa saber como que você vai reagir com o tempo. exato, ver o controle de tempo dela. Fazer treino de teses. Uhum. E aí eu até faria isso, eu acho que diariamente ou É, próximo do eu fazia diariamente, isso. rapidinho, assim, tipo 1 horinha por Eu dia. zerei todas as provas FCC que tinham antes das que Legal. eu fiz. Todas. Uhum. Assim, Ó, porque e se você for fazer um concurso, de qualquer carreira, e esse concurso de qualquer carreira você quiser treinar muito pra discursiva com as provas antigas, tem um perfil no Instagram que é o treine.subjetivas, é uma espécie de concurso de segunda fase. Eu não sou sócio lá. ele Então não ganha nada com isso, mas é, é porque ele acha que é. é bom. Mas é porque é excelente. É da minha amiga Yasmine, mas também não tô falando porque é minha amiga não, é só porque é excelente pra quem quer Eu treinar acho que muito, você assim. já recomendou isso aqui no Já em algum podcast. outro episódio que a gente falou de alguma outra coisa, assim. Esse E se você quer prova de defensoria, o Jackson colocou o link do Drive isso. aqui embaixo. Também não tem nada, é prova de concurseiros que deram, então Uhum. mas só gente que passou e passou bem, porque aí você consegue ver exatamente o que a pessoa escreveu, que isso que eu acho que é o melhor de tudo, entendeu? É legal. É você ver como a pessoa escreveu, porque principalmente na FCC os espelhos são muito enxutos. É tipo, Uhum. falar que teve isso. Só que assim, você fica: como eu devia falar isso?". Sim, 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 sim. E aí, curiosidade, na hora de dar a nota, essa banca da FCC pra defensoria, eles costumam explicar por que que tirou seu ponto? Meu filho, é a coisa Ou é mais foda? arbitrária que tem, por Porque isso. porque, tipo assim, a diferença do 8 para o 9, às Não, vezes é só boa vontade teve do uma vez que eu examinador. fiquei revoltada, porque eu escrevi tudo o que estava escrito no espelho, era sobre conselhos de saúde. E Uhum. assim, tinha na Constituição do Estado do Amapá, foi lá no Amapá. E aí eu falei: "Eu sei tudo desse negócio", porque eu tinha lido a Ana Laura é meio vidente para as provas. Antes de toda a prova ela falava assim: "Lê isso, isso e isso", no quarto do hotel. Tudo que ela falava, eu ia lá e lia, e sempre caía alguma coisa que ela disse. E aí ela falou que ia cair saúde na Constituição do Amapá. Aí eu falei: "Beleza, eu Bora. não questiono". Aí eu fui ler, então eu sabia tudo. Eu respondi perfeito, pra mim estava idêntico ao espelho. E eu tirei, tipo, sei lá, 0,5 a menos da nota máxima. Tá.
Minha amiga que não sabia o que estava na Constituição do Amapá, não sabia de nada, caiu lá de paraquedas, tirou a mesma nota que eu. E, tipo, se você compara as 2 respostas, a minha tá ao espelho e a dela tá totalmente aleatória, Sim, sim. e a gente tirou a mesma nota, entendeu? Pois é. Então, assim, porque o espelho é muito genérico, então o examinador ele tem muita liberdade. Se tem uma coisa que não pode dar é liberdade para examinador, viu. Isso é esse é um erro. Mas Mas no Maranhão, aí eu tenho uma outra teoria, hã. que é no Maranhão eu acho que vai ser um pouco diferente das outras provas do FCC, então quem pegar as provas Mas antigas por quê? também e ficar muito: "Nossa, foi muito complexo", porque eu acho que como é uma prova que vai ser tudo junto, vai ter que ter menos vai ser menor, entendeu? Entendi. Uma prova Por menos mais que complexa de discursiva. por mais que o tempo seja o mesmo, Sim. eles também entendem que a pessoa tá cansada e eles também vão ter muita coisa pra corrigir em pouco tempo. Uhum. Ainda não sabe Então se vai ser no mesmo dia, né? não, vai ser no mesmo fim Ou de se vai ser sábado e semana. domingo. Não, porque não saiu o edital, né. Mas Tá, assim, ainda não sabe. eu acho que deve ser sexta de manhã quer dizer, sábado de manhã, aí sábado à tarde ou domingo de manhã, Porque a ou discursiva são 2 turnos. são, Ah, ou puxado, hein. domingo não, quando terminou a do Pará eu não sabia nem meu nome mais. Uhum. Sério, de tão cansada que eu estava, minha mão parecia que ia cair. E uma boa dica também, salompas. Eu e a Ana Laura, a gente ia toda cheia de salompas no pulso, porque doía muito a mão. E aí, uma vez, uma examinadora que estava lá na prova, ela lembrou disso um dia desses, Ana Laura. Falou assim: "Nossa, vocês querem que eu leve vocês para o hospital?" E a gente estava assim, salompas nós 2. E aqui no pescoço também, porque você fica assim, né. Aham. A gente era a rainha dos salompas. Era só pedir que a gente tinha. A examinadora tirou onda ainda. Aham. Boa. Ó, então é isso, né. Concentra mais tempo para a primeira fase, para a segunda faz os treinos, faz simulado completo, usa esse treino de teses para ganhar produtividade Uhum. e fazer uns treinos menores, assim, e reforça jurisprudência. Sim. Porque você vai acertar a questão na primeira fase, porque sempre tem jurisprudência na primeira fase, e eventualmente vem a tese fundamental da PS ou de Uhum. questões e tal, e é essencial. Fora isso, é o de sempre. É. É seguir estudando o melhor possível, saber que a sua vida não acaba naquela prova, então você vai lá fazer Isso o seu aí foi uma melhor, coisa que eu nunca fui mas bem em fazer. Minha ah, vida sempre acabou depois de todas as provas. Eu não tenho por que viver mais, porque eu reprovei, ó, né. ó, Mas eu tô viva, tá, só pra deixar claro. ó, por exemplo, ó, tem um aluno do revisão, o Danilo. O Danilo, toda prova de concurso, ele manda mensagem pra mim no dia seguinte falando: "Professor, fiquei por 1 ponto. Professor, fiquei por 2 po". Cara, o Danilo tinha que tomar um banho de sal grosso, assim. Na PGE Mato Grosso, Ele anulou as passou? questões que ele precisava, passou. Ah, É isso. parabéns, Danilo. Então, assim, ó, não sei se PGE Mato Grosso era o que ele queria da vida dele e tal, mas se vier pra cá não vai ser nada Vem passar infeliz calor não, com vai a estar gente, bem porque hoje, demais, por assim. exemplo, tá um grande inferno. Hoje tá quente. Mas é isso, sempre tem outra prova, então assim, vai lá, faz o seu melhor, se não for a sua prova, daqui 1 mês vai ter outra e você vai lá Isso. fazer o seu melhor na outra. Inclusive, antes da gente encerrar, se vocês quiserem dar sugestão de episódio pra gente aqui nos Boa. comentários, o que a gente tá pensando é fazer alguns episódios de aposta, porque eu sei que todo mundo gosta, né? E Boa. também de fazer uma espécie de retrospectiva desse ano, jurisprudencial, aí, pro que caiu mais, não sei. Então, se vocês tiverem sugestão, a gente tá pensando nos próximos episódios de uma forma mais pegada a conteúdo, né, René? Legal, isso aí. Então, esse de retrospectiva, dá pra fazer, né, tipo, os 5 Uhum, julgados ou os 10 julgados mais importantes, a gente explica, sim, critica o STF, que é sempre divertido também. reclama, É, que é sempre bom. é. Pô, pra procuradoria eu já pensei nos 3 assim, tem uns legais, tem um Então. de improbidade bem legal, assim, que eu acho que vai ser bem importante. E aí dá pra gente dar uma destrinchada neles, vai ser massa. Vai ser massa, bora fazer Tá. esse episódio esse fim de ano ainda. Vamos, então tá, gente. O que tem Ó, que fazer no Spotify, no Renério? Spotify você tem que entrar em 5 menus diferentes até você achar o lugar que deixa a estrelinha lá, é difícil pra cacete. Eu não sei nem explicar. Não,
mais estimula todo mundo a fazer, dar 5 estrelas pra gente. Aí você vai do ladinho ali nos 3 pontinhos, É mais fácil passar na PGE Mato Grosso do que dar aquela avaliação no Spotify. avaliar. Mas aqui o Spotify podia facilitar, né? Mas assim, é nos 3 pontinhos avaliar esse episódio ou esse podcast, não lembro mais, e dar 5 estrelas, é isso. Porque algum espírito de porco deu 4 estrelas ou 1, sei lá, pra gente, porque a gente tá com 4.9, tá? Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de todo mundo e até a próxima.